Bom dia, segunda-feira, 30 de março. Chegamos com mais uma edição do Combate ao Coronavírus. Entramos na nossa terceira semana com o compromisso de transmitir a maior quantidade possível de informação de qualidade, ouvindo médicos, especialistas, as experiências de quem já está enfrentando o quadro mais grave da pandemia em outros países, porque só assim a gente se protege e evita que o avanço da doença sobrecarregue os nossos hospitais. Neste fim de semana, o ministro da Saúde voltou a mudar o tom do discurso e defendeu o isolamento social, que é a recomendação da Organização Mundial da Saúde. Luiz Henrique Mandetta foi mais enfático na defesa de que as pessoas que podem devem ficar em casa e advertiu que o sistema de saúde não tem como receber mais gente do que a sua capacidade. Isso aumentaria a letalidade da Covid-19 e de outras doenças por falta de vagas em hospitais e também nas UTIs. Como você já sabe, esse é um programa de emergência que vai se adaptando a cada dia e a sua participação é essencial. Você manda a sua pergunta nas redes sociais para a hashtag #PerguntaCorona. Jogo da Velha, Pergunta Corona, tudo junto. Hoje aqui no estúdio, para tirar as suas dúvidas, a gente conversa com o médico infectologista Francisco Ivanildo de Oliveira Júnior e também conversamos com a médica intensivista Ludmila Rajar. Aliás, falando em rede social, o Twitter avisou que está sendo mais rigoroso em relação a postagens com conteúdos que forem eventualmente contra informações de saúde pública orientadas por fontes oficiais e que possam colocar as pessoas em maior risco de transmitir Covid-19. Foi por esse motivo que a rede social apagou ontem 2 postagens do presidente Jair Bolsonaro. No fim de semana, o presidente passeou pelo Distrito Federal, como mostrou o Bom Dia Brasil. Ele conversou com apoiadores e vendedores de rua e defendeu a reabertura do comércio. Atitudes que são contrárias às orientações de isolamento social feitas pelo Ministério da Saúde e também pela Organização Mundial da Saúde. O Palácio do Planalto não quis comentar. Nós abrimos esta edição com um depoimento muito esclarecedor do administrador de empresas André Belodi. Ele tem 34 anos e foi diagnosticado com a Covid-19. Deve sair da quarentena amanhã. Ele mandou a mensagem para a gente na sexta-feira passada e relatou que teve perda de olfato e de paladar. Sintomas que estão aparecendo em alguns pacientes pelos relatos que a gente já mostrou aqui no programa. Veja que ao fim do depoimento, o André destaca a importância daquilo que os especialistas do mundo todo estão dizendo. Tomem todos os cuidados e fiquem em casa. No dia 17 de março, eu acordei com dor de garganta e ao longo do dia eu fui tendo febre alta, foi atingindo 38 graus. Passei a ter dores no corpo, dores de cabeça e tomei um antigripal que eu sempre tomo para ficar bem, para melhorar, mas não surtiu efeito. Como eu não melhorava esse quadro e não gosto de ficar muito me automedicando, eu peguei e fui no atendimento médico. Lá eu fiz o teste para coronavírus, isso foi numa terça-feira, e depois disso me deram dipirona para tomar na veia, soro fisiológico, e eu voltei para casa, comecei a me sentir um pouco melhor. No dia seguinte, continuei tomando dipirona e melhorei o meu quadro dos sintomas que eu havia apresentado. Porém, na quinta-feira, um dia depois, eu passei a sentir uma ausência muito grande de olfato e paladar. E não era uma ausência de olfato, assim, quando você está congestionado, quando você tem congestão. Era a sensação de você não ter esses 2 sentidos. E eu passei 6 dias sem nenhum desses 2 sentidos. Então isso me deixou muito preocupado. Graças a Deus, com os dias, na quinta-feira dessa semana eu voltei a sentir o meu paladar e o meu olfato. Eu pesquisei muito e vi que muita gente já teve isso. E aí eu só sei que assim, esses 6 dias foram bem difíceis. Quando foi na segunda-feira dessa semana, eu recebi o resultado. Mas graças a Deus eu estou tendo sinais dia após dia. A melhora é muito lenta desses sintomas de ausência de olfato e paladar. No meu caso, assim, 5% a cada dia, bem devagar mesmo. Mas graças a Deus está evoluindo. E eu acho importante as pessoas não subestimarem esse vírus, não acharem que é
um resfriadinho, uma gripezinha, não é. Esse vírus, ele é muito potente e aí a importância das pessoas ficarem em casa, as pessoas lavarem as mãos, as pessoas tomarem todos os cuidados que estão sendo recomendados. Então, fique em casa, tomem todo o cuidado e vamos vencer. A gente vai conseguir. Eu venci, estou vencendo o coronavírus. A gente torce para que o André fique bem logo e agradece muito a mensagem que ele nos enviou. Agora, tem alguns pontos aí no depoimento dele que a gente tem que destacar. Ele fez o teste, deu sorte porque conseguiu ser testado rapidamente. Hoje o teste está em falta em muitos lugares. A testagem de um maior número possível de pessoas é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. Países que conseguiram testar um grande número de pessoas conseguiram bons resultados no combate ao coronavírus. E também vimos que o André não relatou aquele que é considerado hoje o sintoma que mais preocupa, a falta de ar, o cansaço fora do normal em atividades simples como tomar banho. Os especialistas dizem, começou a ter dificuldade para respirar, começou a sentir falta de ar, esse cansaço fora do normal, é hora de procurar emergência. Se o sintoma for de gripe, dor de garganta, uma certa moleza, faz o quê? É o que eu pergunto aqui para os nossos especialistas, doutora Ludmila, doutor Francisco. Muito obrigado, antes de mais nada, pela presença de vocês mais uma vez aqui no nosso programa. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia. Doutor Francisco, começa com o senhor. Quando o sintoma é brando, e isso acontece em 80% dos casos, aquele sintoma bem de gripe, o que a pessoa faz? Essa pessoa vai se tratar em casa, né? Então, o que a gente recomenda é que ela fique em casa e utilize o que a gente chama de tratamento sintomático. Então, está com dor de garganta, então vai usar um remédio para dor, vai usar uma pastilha para reduzir a dor de garganta. Se está com febre, vai usar um antitérmico como dipirona ou paracetamol, enfim, o que tiver habituado a utilizar. Vai lavar bastante o nariz com soro fisiológico, vai fazer aqueles cuidados que habitualmente a gente consegue fazer sem necessidade de uma recomendação médica, né? Repouso, muita hidratação, procurar se alimentar bem e aguardar que esses sintomas passem, né? Se esses sintomas não passarem ou se no decorrer dos dias for acontecendo um agravamento, quer dizer, uma febre que não cessa, ou uma febre que depois de alguns dias de desaparecida ela volta a aparecer, né? Ou a falta de ar, esse é um sintoma de gravidade que deve levar o paciente a procurar o pronto-socorro. Em relação à falta de ar, é muito importante a gente lembrar da pessoa fazer testes, fazer avaliações simples. Às vezes a pessoa que está deitada, né, tá todo mundo em isolamento social, está em casa, né, está deitado assistindo televisão, não está sentindo nada. Então perceba-se como é que você fica quando levanta para fazer uma atividade simples como ir ao banheiro ou tomar banho. Se esse tipo de atividade que antes você fazia normalmente e não te gerava nenhum tipo de desconforto, começa a gerar cansaço, e isso é um sinal de que provavelmente o teu pulmão já não está oxigenando bem. Então você tem que ficar atento e provavelmente procurar assistência médica. A senhora, como médica intensivista, tem visto os casos mais graves que têm sido internados em UTIs. O que está chamando a atenção da senhora nesse vírus especificamente? O que me chama a atenção é o fato que muitos pacientes, mesmo com idade abaixo de 40 anos e mesmo sem outras doenças, chegam em estado grave na UTI. E daí a importância que a gente tem tanto falado para que as pessoas falem uma língua só. A língua da proteção, da prevenção, de ficar em casa, de se isolar. Porque se essa doença realmente atinge um pico muito maior de doentes necessitando de UTI do que a nossa capacidade de atender, nós não teremos leitos, equipe e estrutura para cuidar dessas pessoas. Então, chama atenção a gravidade da doença em alguns grupos e chama atenção o fato da doença poder ser grave também em pacientes que não têm doenças crônicas. Então, isso vem chamando a nossa atenção. É exatamente sobre isso que a gente preparou aquela ilustração da curva de casos e que a gente tanto falou aqui dos casos mais graves, de como é importante achatar a curva. A gente tem esse gráfico aqui e eu me permito levantar para a gente mostrar. Será que a gente vai ter ou não vai? Aqui está. Na linha em amarelo, mostra como seria a evolução da doença num lugar que não tem medidas de proteção. Quer dizer, os casos sobem muito rapidamente, muito acima dessa linha pontilhada que marca a capacidade do sistema de saúde, tanto na rede pública quanto na rede privada. Quem está acima desse ponto aqui tem dificuldade de ter atendimento. Emergências lotadas, seja para receber pacientes com Covid-19 ou para quem tem outras doenças. Ao mesmo tempo, a linha azul aqui embaixo,
a gente percebe que tem um crescimento de casos, mas um crescimento muito mais lento, um crescimento muito mais leve. Essa curva achatada significa que a gente deixa de ter uma subida muito rápida na evolução da doença. E quanto menor o número de casos aparecendo ao mesmo tempo, perceba que esses casos estão mais espalhados ao longo do tempo, maior a capacidade do sistema hospitalar de dar conta, de atender todo mundo. E isso só se consegue quando as pessoas cumprem medidas como isolamento domiciliar. Aquelas que podem, ficam em casa. O professor de pneumologia da USP, Carlos Carvalho, alertou sobre a necessidade desse achatamento da curva. Veja só. Todas as medidas que foram tomadas foi para que, diferente de outros países, essa subida não seja muito íngreme, ou seja, para que não tenhamos no mesmo dia milhares de casos, porque aí o sistema de saúde não vai dar conta. Se conseguirmos afastar para fazer com que o número de casos que se contaminem diariamente ocorra ao longo de semanas, nós teremos condições melhor de tratar e de controlar essa pandemia. Agora, doutor Francisco, para a gente ter essa queda do número de casos, tanto na maior curva quanto na menor curva, significa que muita gente já pegou a doença, a gente começa a ter o que o Ministério da Saúde chamou de cordão imunológico, que é a tal da imunização por rebanho. Explica um pouco esse fenômeno. Tá. Então, à medida que as pessoas vão adoecendo e vão se recuperando, elas vão ficando imunizadas, quer dizer, elas vão adquirindo imunidade, vão adquirindo anticorpos e evitam que ela adoeça novamente. E também não passa a doença. Isso então vai criando um distanciamento, quer dizer, um número menor de pessoas susceptíveis e o vírus passa a ter menos dificuldade de ser transmitido. Porque se eu tenho um contato com vocês dois, né, você está imunizado, a Ludmila ainda não está, eu posso transmitir para ela, mas eu já não vou transmitir para você. Então, por isso que a gente começa a ter menos casos de doentes. Tá? Então, em um determinado momento, mesmo que a gente não faça nada, vamos pensar numa situação hipotética e dramática em que a gente não fizesse absolutamente nada e continuasse levando a vida normal. Então, ia chegar num determinado momento que, naturalmente, a curva de novos casos iria começar a diminuir. Só que isso daí, provavelmente, o impacto, o número de óbitos, enfim, a destruição completa ou o caos no sistema de saúde seria muito grande, né? Então, o que a gente precisa é tentar fazer com que esse afastamento, né, esse aparecimento de casos se dê com intervalos maiores, fazendo com que as pessoas adoeçam com menor intervalo e aí essa quantidade de pessoas que vai estar imunizada vai demorar mais para aparecer, né? Então, o achatamento da curva, ele tem o efeito colateral que a gente precisa entender, de fazer com que a epidemia se prolongue. Quer dizer, ao invés de acontecerem todos os casos em 2 meses, isso aí vai acontecer num tempo maior. Mas vai acontecer de uma forma que o sistema de saúde vai ter condição de assistir, de atender de forma adequada as pessoas que precisarem. Mesmo porque as pessoas que acabam tendo a doença e indo para uma UTI, acabam ficando muito tempo no leito de UTI, 2 semanas, até mais até. Mas eu queria perguntar para a senhora, porque tem gente que fala o seguinte, mas aí todo mundo fica doente e perceba só, tem menos gente circulando na rua, tem menos atropelamento, tem menos acidente de trânsito, tem menos casos de violência, as UTIs não devem estar tão lotadas assim. A senhora, como uma médica de UTI, como é que a senhora está vendo o movimento entre os seus colegas ou mesmo na sua vivência pessoal? Então, mesmo na minha vivência aí com os colegas, porque todos os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas estão em contato continuado, trocando experiência, discutindo o caso. E hoje, realmente, nós temos uma ocupação média no Brasil em torno de 80% já das UTIs. Nós já temos estudos desse final de semana mostrando que em 20 estados do Brasil já tem UTIs com ocupação maior que 80%. Ou seja, nós estamos vivendo um momento que é rara uma UTI ter menos que 10, 12 leitos ocupados por doentes com coronavírus. E é isso que você falou. O doente que vai para a UTI, felizmente, não é a maioria. 80% dos pacientes que se infectam com coronavírus, ele tem a forma leve e, como o Francisco falou, ele vai ser tratado sintomaticamente, com a monitorização dos seus sintomas e, obviamente, havendo uma piora, ele vai procurar assistência médica. Destes 100 doentes, 80 terão a forma leve, 20 vão precisar de internação hospitalar. Desses 20, entre 5% e 10% vai precisar de UTI. E é esse o número que mais preocupa o Brasil.
Nós precisamos de número de leitos, de número de profissionais capacitados, de equipamentos, porque desses pacientes que vão para a UTI, boa parte vai precisar de respirador. E o mundo todo hoje está vivendo uma escassez de respirador, porque é uma pandemia. Então, nós estamos competindo com países europeus, com a América do Norte, com ainda China, Japão. Então, não é só um recurso humano. Por isso que nós temos que evitar que um número grande de pacientes seja infectado, para a gente tentar se estruturar. Para falar sobre essa imunização de rebanho, como é que qual é o percentual que a gente está falando aqui? Qual é o percentual da população brasileira que tem que ser infectado para a gente começar a ter essa queda na curva? Ou seja, muita gente infectada para os números de casos começar a cair. A gente está falando de quantas pessoas? A gente não tem exatamente esse número, né? Uma projeção, uma estimativa exata. O Ministério da Saúde tem falado alguma coisa acima de pelo menos 50% da população infectada para que a gente comece a ter essa diminuição natural, né? Quando a gente pensa naqueles números lá de transmissão, né, do coronavírus, e tem um símbolozinho, aquele R0, que ficou muito conhecido nas últimas semanas, que é o número de pessoas para qual um indivíduo consegue transmitir, que no caso do coronavírus é entre 2 e 3, o que se estima é que esse R0 tem que ficar abaixo, o que se estima não, o que se sabe, né, do ponto de vista de epidemiologia, que esse R0 tem que ficar abaixo de 1, quer dizer, para que a epidemia por si só, ela deixe de acontecer, ela tem uma descontinuidade. Quer dizer, enquanto uma pessoa infectada transmite para outras 2 ou 3, isso, o ideal seria transmitir de uma para menos de uma. Menos de uma. Aí ela está chegando no final. E isso deve acontecer quando, pelos seus cálculos? A gente não tem uma bola de cristal para fazer isso. Tudo depende da velocidade com que os novos casos vão acontecer. A gente espera que isso demore para acontecer, porque isso daí vai sinalizar que a gente está conseguindo realmente fazer com que os casos aconteçam com a velocidade menor. A gente abriu esse programa falando de um caso brando. Vamos rever agora um trecho de uma entrevista que o médico intensivista Felipe Sadi deu ontem à noite à Globo News e que o Bom Dia Brasil também mostrou um pedacinho. É uma doença que atinge apenas idosos? Os sintomas são brandos? Ele disse que não é bem assim e que os leitos de terapia intensiva não são suficientes para todos os doentes. E reforçou que a ideia do isolamento domiciliar é exatamente manter as pessoas longe dos hospitais. É um depoimento muito forte de alguém que está ali na linha de frente do combate ao novo coronavírus. Eu vou dar algumas informações que talvez seja um choque de realidade para as pessoas, mas às vezes é necessário. Primeiro, nós não sabemos quem que se contamina e vai evoluir melhor ou pior. O idoso normalmente evolui pior, o obeso normalmente evolui pior, o hipertenso normalmente evolui pior, aqueles pacientes que têm outras comorbidades evoluem pior, mas eu gostaria de dar alguns exemplos para vocês. Eu tenho pacientes hoje internados na UTI com idade que variam de 39 anos a 91 anos. Ou seja, é para todo mundo. Não é brincadeira. Essa doença é imprevisível, é agressiva. Todos nós temos pessoas perto de nós que ficaram ou estão doentes. Eu acabei, um pouco antes da gente começar esse debate, eu recebi uma notícia devastadora, que uma grande amiga minha, médica, está grave. Então, não é para qualquer um, ninguém está imune e é fundamental que todos saibam que todos nós corremos risco. Ficar em casa é obrigação nesse momento. Então, a melhor coisa para que tenhamos segurança como sociedade é efetivamente evitar a transmissão. Eu realmente faço um apelo à população. Acreditem, isso não é brincadeira. Isso é verdade. Essa é uma guerra. Nós estamos diante de uma guerra. A gente começou esse programa falando dos casos mais brandos, mas é importante mostrar o relato sobre os casos mais graves. E segundo a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, 50% das pessoas que vão para a UTI com Covid-19, 50% acabam falecendo. Esse é o número que vocês estão encontrando também no dia a dia aqui em São Paulo, doutora Ludmila? Isso é verdade, Márcio.
as pessoas que vão para a UTI por conta do coronavírus, elas vão com problema respiratório grave. Muitas vezes o coração também é afetado junto com o pulmão. E aí vem a chamada falência múltipla de órgãos, então afeta o rim, gera infecção secundária. Então, 50% dos pacientes que vão para a UTI, essa é uma média mundial, vai morrer por coronavírus. E dos pacientes que vão para a UTI e que precisam de respirador, a taxa de mortalidade ainda é maior, em torno de 80%. Por isso que o que a gente fala, que essa doença não é brincadeira e que neste momento o que nós devemos fazer é nos unir numa nota só, ficar em casa, prevenir, porque realmente, se é necessário um número enorme de leitos, não é só a estrutura física que a gente precisa e humana, e sim, essa pessoa, ao entrar na UTI, terá um risco de morrer em torno de 50%. É muito alto, então é muito preocupante, é muito sério. Tem uma pergunta aqui do Marcelo. As pessoas que ficaram internadas pelo coronavírus e se recuperaram, a doutora Ludmila acabou de falar de problemas cardíacos, terão sequelas respiratórias? A gente sabe que em alguns casos tem havido sequelas no pulmão, mas explica um pouco mais para a gente e para o Marcelo particularmente. A gente sabe que o coronavírus ele provoca um comprometimento pulmonar, uma inflamação pulmonar muito intensa. E muitas vezes na recuperação, isso daí é acompanhado, é seguido de uma coisa que a gente chama de fibrose pulmonar. Quer dizer, aquele tecido lá do pulmão que antigamente era responsável por fazer a troca entre gás carbônico e oxigênio, ele é substituído por cicatriz, por fibrose. Né? Então, o indivíduo, mesmo recuperado do coronavírus, da fase aguda, ele tem uma grande chance de ficar com algum tipo de sequela, algum tipo de restrição às atividades normais. Muitas vezes, ele, dependendo de qual que era a reserva que ele já tinha antes, dependendo de como é que ele era antes, isso daí pode levar, inclusive, a uma condição incapacitante. Né? Então, existe uma preocupação grande em relação aos indivíduos que saíram, como é que eles vão ficar. Obviamente que a gente está falando em comprometimentos graves, em indivíduos que têm comprometimento pulmonar intenso. Mas a gente não sabe exatamente, estamos no começo do aprendizado em relação a essa doença, de qual que é o percentual de pacientes que vão ficar com esse tipo de comprometimento. A Sandra Helena tem uma pergunta muito boa. Minha filha foi diagnosticada com suspeita de coronavírus no dia 20. Desde então está isolada, hoje é dia 30 já. Desde então está isolada na casa dela, mas continua com um pouco de falta de ar, dor de cabeça e temperatura por volta de 37,3 em média. Falta de ar, dor de cabeça, temperatura em 37,3 em média. Em que momento ela deve novamente procurar atendimento médico? Primeira coisa, essa é uma doença que ela é lenta. Ela não é uma doença que em 7 dias ela desaparece o sinal e sintoma. Então, o paciente, muitas vezes, ele vai ter uma lentidão de resolução do quadro que pode, inclusive, durar 2, 3 semanas. Então, esse é um ponto importante. Se esse cansaço que a filha da Sandra refere, ele significa um desânimo, uma fraqueza no corpo, e ela tem essa temperatura em torno de 37 e está bem, ela não tem falta de ar, não tem restrição a exercício, isso realmente deve manter a tranquilidade de vocês para que vocês continuem em casa, observando os sintomas. Porque mesmo numa gripe, num caso uma gripe mais forte, ela pode ter um pouco de falta de ar, como está se descrevendo aqui. Agora, se a falta de ar vai progredindo, eu estou falando mal, estou cansando, eu antes levantava da cama e abaixava para pegar algo que caiu no chão e não consigo mais. Opa, tem alguma coisa errada. Vamos ao hospital. Eu acordei com os dedos roxos, cianóticos, o lábio roxo. Isso é sinal de oxigenação baixa. É uma emergência. Agora, enquanto esses sintomas e sinais forem um estado meio subfebril, um desânimo do corpo, uma fraqueza, isso é um estado gripal prolongado. Você vai observar, vai se hidratar bem, vai se alimentar bem e em casa vai procurar se cuidar. Essa é a recomendação atual. Entretanto, mudou o quadro. Veio uma febre que já tinha desaparecido, um cansaço que vem progredindo. Procure assistência médica. É que a gente sabe que esses sintomas que são parecidos têm gerado confusão, não apenas em nós, leigos, que vamos ficar doentes, mas também nas notificações. O aumento dos relatos de síndromes respiratórias agudas graves nas últimas semanas tem levado especialistas a acreditar em possíveis subnotificações dos casos de coronavírus, ou seja, os casos de coronavírus estariam sendo identificados como outra doença. Isso porque, já falamos,
não é possível fazer testes em larga escala, como recomenda a Organização Mundial da Saúde. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo pela internet com o matemático Marcelo Gomes, que é pesquisador em saúde pública da Fiocruz. Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Deixa eu começar mostrando aqui um número que chama muita atenção. A média histórica entre fevereiro e março para esses casos de síndromes respiratórias agudas graves era de 250, 300 casos entre fevereiro e março. Média histórica. Esse ano, pelos seus cálculos, já chegamos a 5 mil. A que você atribui esse aumento? Na verdade, só para esclarecer um pouco o dado em si, né, esses 250, 300 aí na semana ali entre dia 15 e 20 de março, para ter uma ideia, né? Esses 5 mil já é o dado atualizado do Ministério da Saúde, né? Nós temos uma parceria com o Ministério da Saúde em que a gente faz essa análise de casos recentes de internação por síndrome respiratória aguda grave, né, que é um conjunto de doenças, são vários agentes infecciosos que levam ao mesmo quadro clínico, né? E aí o que acontece? A gente esperava, dado o crescimento, dado o padrão de tempo até a identificação dos casos, que a gente teria na semana 12 entre 2.250 até no máximo 3.300 casos, tá? Dado esse padrão histórico de quanto tempo leva entre a notificação acontecer e entrar no sistema. E isso já seria muito acima do que a gente espera, como tu colocaste, de 250 a 300 casos, né? E essa diferença enorme, tá, ela pode justamente estar sinalizando que, olha, primeiro, alguma coisa de diferente aconteceu. Porque a gente vinha num crescimento esse ano já, um crescimento precoce, no número de casos identificados de hospitalização por síndrome respiratória aguda grave. Agora, o salto que deu nas semanas 11 e 12, então a semana 12 é aquela entre dia 15 e 21 de março, a semana 11, semana epidemiológica 11 é a anterior, foi extremamente elevada, mas muito elevada em comparação com o que já vinha, com a velocidade com que já vinha crescendo, né? Isso acende esse alerta que, olha, o padrão mudou. Se o padrão mudou, é que tem alguma coisa diferente acontecendo. E o que a gente sabe já de diferente que está acontecendo na nossa população é justamente a disseminação do novo coronavírus. Então, é possível e é bem provável que parte desses casos justamente já sejam do novo coronavírus. E aí tem duas coisas. Uma é a subnotificação por não ter sido realizado o teste específico para o novo coronavírus, e outra, que também tem relevância, é o tempo até a liberação do resultado. Porque uma coisa é a gente saber que a pessoa internou. Agora, até saber qual foi o agente infeccioso, qual foi o vírus que causou aquele quadro clínico na pessoa hospitalizada, a gente tem que esperar o resultado do laboratório. E esse resultado está demorando cada vez mais. Por quê? Porque além da saturação nos hospitais, tem a saturação nos laboratórios. Eles têm uma infraestrutura em termos de número de pessoas, de técnicos de laboratório, de equipamentos, né, que estabelece uma carga máxima de número de amostras processadas por dia. Né? Essas equipes são extremamente qualificadas, porém elas têm um tamanho limitado. E Marcelo, então acaba gerando um gargalo. Desculpa te cortar, mas ainda tem mais um problema. Uma médica amiga da nossa repórter aqui da nossa redação, Graziela Azevedo, fez o seguinte relato num hospital aqui de São Paulo. A plataforma montada para notificar trava toda hora. Quer dizer, o sistema que foi montado para receber essa informação está travando. E então essa informação é posta à mão. Ou seja, demora ainda mais para essa informação chegar ao Ministério da Saúde. Você tem informação sobre isso? Isso. Justamente o sistema Infogripe, que nós desenvolvemos justamente em parceria com o Ministério, leva em conta justamente esse tipo de tempo até digitalização, que a gente chama, né? Porque desde que a pessoa foi identificada até preencher a ficha pelo profissional de saúde, ali da unidade de saúde, e depois digitalizar ela no sistema, que é aí que a gente fica sabendo do ponto de vista do banco de dados, né? Isso tem um tempo, tem um gargalo importante, até porque nem todas as regiões do país e as unidades de saúde têm um sistema já informatizado. Então, em geral, essas fichas são preenchidas como foi colocado à mão e depois digitalizadas no computador, né? Isso tudo demanda um tempo. E além disso, o sistema, a infraestrutura de informática foi pensada numa certa demanda. E a demanda atual é muito maior, né? Então, tudo isso gera um gargalo no tempo até a gente obter a informação correta
do que de fato aconteceu. Então, se a gente olha para o dado de ontem, de 3, 4, 5 dias atrás, por exemplo, esse dado ainda é parcial. Ainda não entraram todos os dados referentes ao que de fato aconteceu 5 dias atrás, né? E isso é esse processo de tempo até a liberação da informação, né? Tudo isso compete para dificultar a nossa análise em que situação hoje nós realmente estamos. Isso em né? termos de saúde pública, de contabilização, mas para aquele paciente ele não sabe se ele está com a doença, ele não sabe se ele pode estar transmitindo a doença se ele ficar internado no hospital ou se ele poderia ficar em casa se fosse um caso mais leve. Quer dizer, tem impacto em tudo essa demora. Tudo. Exatamente. Né? E isso só vai ser solucionado se justamente a gente tiver maior investimento nos LACENs, que são esses laboratórios centrais, na infraestrutura computacional, na informatização das unidades de saúde, dos postos de saúde, quer dizer, uma série de medidas que há muito tempo, há muitos anos, vem sendo negligenciada, infelizmente, e hoje a gente está vendo um resultado, um impacto imediato dessa demora em atender essa demanda. E a gente está vendo, justamente, está muito claro hoje, olha, por que justamente é fundamental que isso esteja já estabelecido, né? Porque para quando chegar uma situação de emergência, o sistema já esteja pronto e a gente não tenha que correr atrás de melhorar esse sistema, enquanto tem uma série de outros fatores, que é testar medicamento, aumentar o número de leitos, enfim, né? Que são mais imediatas, né? Então, é tudo uma questão de preparação que a gente já deveria ter há muitos anos. Marcelo Gomes, pesquisador da Fiocruz, muito obrigado pela sua entrevista aqui no nosso combate ao coronavírus. Muito obrigado mesmo. Um bom dia, bom trabalho. Tchau, tchau. Igualmente. Prefeituras de várias cidades do interior de São Paulo e da capital do estado estão fazendo uma limpeza especial para desinfectar as ruas. Em Itapira, que tem cerca de 75 mil moradores, a prefeitura começou na quarta-feira passada a desinfectar a região central da cidade. A ideia é que depois o trabalho também seja feito nos bairros. Equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente fazem o serviço. No município, são 20 casos suspeitos. A prefeitura orienta que, para que a limpeza seja eficiente, os motoristas devem tirar os veículos das ruas e os moradores não saiam de casa por 15 minutos, que é o tempo para o produto agir. Segundo os especialistas, o produto não é tóxico para pessoas e nem animais. O mesmo trabalho vem sendo feito pela Prefeitura de Jaguariúna, que tem 57 mil habitantes e onde há 35 casos suspeitos e um confirmado. No município de Arthur Nogueira, que tem uma população de 54 mil pessoas, a desinfecção das ruas está sendo feita pela Prefeitura e produtores rurais. Em Arthur Nogueira, há 79 casos sendo monitorados e 8 casos suspeitos. Em São Paulo, a Prefeitura, em parceria com os consórcios de varrição e coleta, intensificou o serviço de lavagem de ruas e avenidas com desinfetante antibactericida, principalmente perto dos hospitais. Também é feita a limpeza dos bancos próximos desses endereços e nos pontos de ônibus. Equipes de limpeza também estão limpando os ônibus, sempre que eles param antes da entrada dos passageiros. E ainda em São Paulo, a Justiça do Estado suspendeu em caráter liminar, ou seja, provisoriamente, o decreto da Prefeitura de São Bernardo do Campo, na região metropolitana, que proibia a circulação de idosos e previa até multa a quem descumprisse a norma. A repórter Luísa Vaz está exatamente em São Bernardo e traz os detalhes para a gente. Luísa, bom dia para você. Bom dia para você, Márcio, e para todo mundo que está com a gente. Pois é, o decreto foi derrubado pela Justiça, mas a orientação continua a mesma, para que as pessoas permaneçam em casa. Na quarta-feira da semana passada, a Prefeitura de São Bernardo do Campo havia publicado esse decreto para restringir a circulação dos idosos. As pessoas com 60 anos ou mais só poderiam estar na rua se tivessem uma justificativa forte para isso, se elas estivessem a caminho do mercado, da farmácia ou então indo para uma consulta médica. Quem fosse pego mais de uma vez na rua sem uma boa justificativa poderia até mesmo ser multado em R$200. A determinação até chegou a ter uma fiscalização nesse fim de semana, porque ela começaria a valer ontem.
Mas no sábado, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o desembargador Firmino Magnani Filho, derrubou esse decreto. A justificativa do desembargador é de que não cabe à prefeitura determinar o direito de ir e vir das pessoas e de que, neste momento, permanecer em casa seria um gesto cívico, a opção pelo isolamento. Aqui em São Bernardo do Campo já tem uma morte confirmada pela Covid-19, justamente de um senhor de 89 anos que é idoso. Mas é sempre bom a gente lembrar que essa não é uma doença que ataca apenas os idosos. Prova disso é o próprio prefeito aqui de São Bernardo do Campo. Orlando Morando está com a Covid-19. Ele começou a sentir os sintomas na segunda-feira da semana passada. Na quarta, recebeu a confirmação da infecção pelo vírus. Estava cumprindo a quarentena em casa, mas ontem o estado de saúde dele se agravou e ele precisou ser internado na UTI. E Márcio, Orlando Morando, prefeito aqui de São Bernardo do Campo, tem só 45 anos. Pois é, Luísa, por isso que a gente fala para todo mundo, quem puder, fique em casa. Luísa, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima. Vamos direto aqui para outra tela, mostrar as suas primeiras perguntas, responder as suas primeiras perguntas que chegaram no nosso Pergunta Corona. A Ju, como deve ser o isolamento em casa para quem já tem o vírus? Pode usar o mesmo banheiro, sentar na mesa, circular pela casa, sentar no sofá e lavar a louça junto das outras? Doutor Ivanildo. Ok. Então, Ju, o que é que você vai precisar fazer? Quem está isolado em casa tem que ficar, como o próprio nome fala, separado das outras pessoas, tá? Então, o ideal é que você fique procure ficar num ambiente separado, no quarto, né? Se não houver possibilidade de ter um ambiente só para você, que fique afastado pelo menos 2 metros de outras pessoas. Pode utilizar a máscara se for possível. Tá? As refeições, o ideal é que não façam todos juntos na mesma mesa, que você faça a refeição num horário separado, ou se estiver no quarto, faça a refeição no quarto. Em relação ao banheiro, o ideal é que tenha um banheiro separado para a pessoa que tem o coronavírus. Mas a gente sabe que essa é uma realidade que não é possível em grande parte das casas. Então, qual que é a recomendação? A pessoa que tem o coronavírus, né, depois de utilizar o banheiro, depois de evacuar, né, esse banheiro deve ser, o vaso sanitário deve ser limpo, deve ser desinfetado com um desinfetante normal que a gente utiliza, o hipoclorito ou a cândida, né, que é o nome popular, água sanitária, tá? Então, isso daí é suficiente para reduzir o risco de contaminação dentro da casa para outras pessoas. Muito bom. A Márcia, eu vou botar para a doutora Ludmila, mas eu acho que é uma pergunta difícil, né? Tinha que ser para algum técnico. Como higienizar os cartões de crédito sem danificá-los? Sabe se o álcool apaga lá a tarja magnética do cartão de crédito? Olha, é o seguinte, Márcia, primeiro, o que a gente sabe? O vírus, ele pode ficar no plástico por dias, 2, 3 dias. Então, não tem jeito. Esse é um momento que, danificando ou não, seu cartão de crédito tem que estar limpo. Ainda mais você coloque ele na máquina, tira, várias pessoas fazem o mesmo movimento. Então, é importante que você faça isso. Você pode pegar uma esponja, colocar água e sabão e fazer tanto na frente quanto no verso. Tem que fazer. Se apagar, você vai pedir um novo. Mas nós não podemos correr o risco de esse vírus ficar por ali pelo plástico 2, 3 dias e te contaminar. Ainda falando de limpeza de casa, o Valmir, detergente líquido que usamos para lavar louças, mata o coronavírus? Sim, mata, né? Você pode utilizar o detergente ou da mesma forma como a gente utiliza o sabonete, o sabão para lavar as mãos, né? Então, lembrando, o coronavírus ele tem um envelope, né? Tem uma membranazinha que é feita de gordura e que todos os sabões são suficientes para matá-lo, para eliminá-lo. A gente vai falar do álcool gel daqui a pouco, no próximo bloco, mas já deixa a pergunta do Darlan. Qual o produto mais indicado para limpar objetos em casa na falta do álcool gel? O álcool gel nem é tão bom para limpar a casa, né? Casa é água e sabão. E nós temos que poupar álcool gel. Então, Darlan, na sua casa, água e sabão. Onde puder, água e sabão. Álcool gel você vai usar na rua, ao entrar num transporte que você tem que entrar, ao tocar qualquer substância ou qualquer superfície. Então, água e sabão. E nós estamos num momento que a gente tem que poupar álcool gel para que tenha para todos. Obrigado. Antes de ir para um comercial, a gente vai atualizar os casos desta segunda-feira, deste início de terceira semana aqui do nosso programa, já quarta semana, não mais, quinta semana, desde que o primeiro caso foi identificado aqui no Brasil. Números totalizados pelas secretarias estaduais de saúde, casos confirmados, 4.328 em todo o Brasil. E número de óbitos, 140 óbitos
Números, de novo, é importante frisar, totalizados pelas secretarias estaduais de saúde de todo o Brasil. A gente faz agora um rápido intervalo comercial e já volta com outras informações importantes sobre o combate ao novo coronavírus. Até já. Dez horas e 45 minutos, estamos de volta. A gente tem repetido aqui que é importantíssimo lavar as mãos o tempo todo, várias vezes por dia, para evitar que as nossas próprias mãos, naquela simples coçadinha, levem o vírus para a boca, para o nariz, para os olhos. E os especialistas têm afirmado que a melhor forma de fazer isso é usar água e sabão. Água e sabão numa lavagem caprichada, demorada. Na rua, sem água e sabão, também pode-se usar o álcool em gel, que tem andado em falta no mercado. Mas é preciso fazer 2 alertas sobre esse álcool em gel. O primeiro é que a gente precisa ter certeza da procedência dele, para não levar produto falsificado fora das especificações que não funciona nada. O outro alerta é que o álcool em gel não deve ser usado perto de fontes de calor, como fogão ou até uma torradeira. Esse cuidado é para evitar queimaduras. O capitão do Corpo de Bombeiros de São Paulo, Marcos Palumbo, gravou esse vídeo com um alerta. Olá, eu sou o Capitão Palumbo, porta-voz do Corpo de Bombeiros de São Paulo, que vem atendendo alguns casos de queimaduras e acidentes domésticos provocados pelo álcool gel, principalmente na cozinha. A substância ela é excelente para fazer uma asepsia, mas ela é inflamável. E aí o que acontece é que quando ela entra em contato com o corpo, ela começa a evaporar aquele álcool, ele torna como se fosse uma nuvem no entorno da mão ali inflamável. Você não percebe porque esse fogo é uma combustão quase que completa, ela não tem aquela cor de chama e isso pode causar alguns problemas. Então, quando você chegar perto de equipamentos domésticos como uma torradeira, como um fogão, você tem que ter ali com a mão totalmente seca e nunca com álcool gel em líquido. Então, se você tiver esse tipo de substância na cozinha, você tira e deixa longe das fontes de calor, para que você não possa causar algum acidente. A gente tem que falar do álcool gel, desse risco que o capitão Palumbo tão bem mostrou para a gente, mas também da volta do álcool líquido, que está voltando aos mercados, exatamente para facilitar a limpeza dos objetos, o que também é um perigo. É uma das matérias que mais me marcaram na minha vida inteira, foi quando eu fui num hospital de queimados, foi no Hospital Andaraí, no Rio de Janeiro, na região ali da Tijuca, especializado em queimados. E o sofrimento daquelas pessoas é enorme. Qual é o perigo disso, doutora, na sua experiência de médica intensivista, desses produtos químicos que a gente tem falado tanto aqui? Água sanitária para higienizar a casa, álcool líquido voltando, álcool em gel. Qual é o risco que esses objetos, que essas substâncias trazem para a nossa vida no dia a dia? É um risco muito grande de queimadura, acidente e de levar pacientes em estados graves para a UTI, inclusive crianças. Então, nesse momento que a gente vem recomendando que a gente faça uma higiene adequada e a utilização de água e sabão e de álcool, vamos fazer um apelo às pessoas. Se você está em casa, ensine toda a sua família e as crianças a utilizarem água e sabão. Não deixe álcool perto de criança, álcool perto de fogão, de fogo, de isqueiro, de fósforo. São cuidados básicos e mínimos, mas que podem evitar tragédias. Uma criança queimada na UTI, com 70% de superfície queimada, 80%, no momento deste ainda. Então, em casa, água e sabão. Se for usar álcool em alguma situação, evite que o álcool esteja perto de qualquer superfície que possa gerar qualquer tipo de acidente, ou seja, fósforo, isqueiro, fogão, longe da cozinha e longe das crianças. E aquela lembrança que o próprio capitão Palumbo falou, usou álcool gel na mão, esfrega bem, deixa sentir secar o álcool. Então isso é muito importante. Se você vai fazer isso e fazer direito, de acordo com o que a gente está recomendando, em casa, privilegie água e sabão e deixe o álcool em gel, para ser utilizado na rua. Assim você vai evitar queimadura, evitar necessidade de UTI, no momento que a gente quer poupar UTI para realmente quem precisa. Vamos agora para o noticiário internacional, porque tem novidade na Olimpíada de Tóquio, que tinha sido adiada, a gente lembra, por causa da pandemia. Agora há pouco, o Comitê Olímpico Internacional divulgou as novas datas em que os Jogos serão realizados. Vamos então para o Japão
conversar com o nosso colega Carlos Gil. Gil, boa noite para você. Muitas idas e vindas nessas novas definições, né? Oi, Márcio, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Realmente, é hora de voltar o reloginho agora. Contagem regressiva marca 480 dias para os Jogos Olímpicos. Semana passada tivemos a confirmação do adiamento e hoje foi confuso porque primeiro o comitê organizador convocou para uma entrevista em que negou a informação que estava circulando já aqui de que os Jogos começariam dia 23 de julho do ano que vem. 2 horas depois convocou outra entrevista e aí confirmou o que tinha negado 2 horas antes. Enfim, para não ficar confuso, vamos para a agenda. 23 de julho de 2021, início dos Jogos Olímpicos. Uma sexta-feira no calendário. Os Jogos vão até o dia 8 de agosto. E aí os Jogos Paralímpicos começam no dia 24 de agosto, que é uma terça-feira, e vão até um domingo também, o dia 5 de setembro. O Mundial de Atletismo, que estava marcado para o mês de julho do ano que vem, já foi remarcado para 2022. Tem ainda o Mundial de Esportes Aquáticos, de natação, né? E esse ainda não foi remarcado, está até marcado para o Japão no ano que vem, mas possivelmente vai seguir essa linha e vai para 2022 também. A principal justificativa dos organizadores para manter os Jogos em julho, agora de 21, porque havia a possibilidade de antecipar para abril, na primavera, a temperatura é mais amena, foi dar mais tempo ao mundo, claro, nessa luta contra o coronavírus e dar mais tempo aos atletas para que eles possam treinar. Aqui no Japão, uma notícia triste ontem à noite chegou, que foi a morte do comediante, humorista Ken Shimura, 70 anos, pelo coronavírus. Uma figura muito querida, muito famosa na televisão do Japão. Durante anos ele fez um programa de televisão chamado The Drifters, que para o brasileiro ter uma noção seria mais ou menos como os Trapalhões, seguia mais ou menos essa linha. Então foi uma comoção nacional a confirmação da morte do Ken Shimura. E o Japão viveu um fim de semana triste por isso e atípico na sua temperatura também, porque nevou bastante em Tóquio aqui nesse domingo, já primavera, né, no hemisfério norte. E isso até acabou ajudando o governo, que vinha fazendo uma série de apelos para que as pessoas não fossem às ruas. Há 2 domingos, né, no domingo retrasado, muita gente ficou impressionada com imagens de pessoas nas ruas, nos parques, vendo as cerejeiras, estava um clima muito agradável. O governo ficou muito preocupado com isso, porque os casos em Tóquio, em grandes cidades como Osaka também estão crescendo, os casos no Japão estão subindo, então tanto a governadora de Tóquio quanto prefeitos de cidades próximas, o próprio primeiro-ministro Shinzo Abe, vem reiterando em anúncios na televisão, entrevistas aos jornais, que as pessoas sejam mais colaborativas, que evitem ir às ruas, que evitem sair à noite, que passem os seus finais de semana em casa. Então esse clima de chuva no sábado com neve no domingo acabou colaborando para isso. O governo também prepara para os próximos dias o anúncio do Japão fechar o seu espaço aéreo, ou seja, a estrangeiros que vêm dos Estados Unidos, de diversos países da Europa, de alguns países aqui da Ásia também. O Japão está fechando o cerco, mas ainda não anunciou o isolamento obrigatório. Na verdade, está tentando evitar o anúncio desse isolamento obrigatório. E agora uma última notícia que tem a ver com a China, mas que vem dos Estados Unidos. O Dr. Robert Gary, ele é da Escola de Medicina da Universidade de Tulane. Eles estão fazendo um estudo no qual eles discordam que a origem do vírus, do novo coronavírus, tenha sido o mercado de peixes de Wuhan, na China. Eles realmente admitem que houve muitos contágios lá, mas esse estudo diz que o vírus, na verdade, não teria surgido ali, né? Ele estuda qual seria o primeiro hospedeiro, pode ser o pangolim, que é um mamífero que está em extinção, que é vendido em alguns mercados da Ásia como um animal exótico. Mas o que o Dr. Robert diz é que o cenário 1, o vírus teria sofrido uma mutação nesse hospedeiro, passando a ter capacidade de infectar humanos, mas ele já existia na natureza. O vírus já estava aí, ele apenas sofreu uma mutação e acabou adquirindo essa capacidade de infectar humanos. Há um outro cenário de que o coronavírus teria, depois de chegado a alguns humanos, já no organismo de seres humanos, ter sofrido essa mutação na sua superfície de proteína. Enfim, é um estudo que vai ajudar também na criação de uma vacina, a entender melhor esse inimigo invisível. E tem uma coisa importante esse estudo, porque ele desmente algumas teorias da conspiração que dizem que o vírus foi criado num laboratório, ele foi manipulado, ele foi feito pelos chineses para dominar o mundo, enfim. Esse estudo da Universidade Americana vai contra qualquer hipótese nesse sentido, Márcio. Se ainda tinha gente que acreditava nisso, esse estudo bota por terra. É claro que muita coisa ainda tem que ser descoberta sobre esse vírus. Claro, como você bem disse, a vacina, o remédio, mas neste momento entender como esse vírus, a gente não sabe ainda os impactos dele para a saúde das pessoas, como a gente já falou aqui no programa. Quer dizer, a pessoa que se recupera vai ter problema de saúde, vai ter problema no pulmão?
no coração? Dúvidas que ainda existem e que são importantes serem tiradas. Carlos Gil, agradeço muito sua participação aqui no nosso programa. As imagens ali da neve, muito bonitas aquelas imagens ali, um belo cenário que você encontrou aí em Tóquio para mostrar para a gente. Muito obrigado. Nos Estados Unidos, do Japão para os Estados Unidos agora, porque diante de um contágio que avança a uma velocidade avassaladora por lá, o presidente Donald Trump mudou o discurso. Antes ele dizia que a vida voltaria ao normal na Páscoa. Agora resolveu estender até o dia 30 de abril a orientação de isolamento social nos Estados Unidos. Ontem, Trump disse que o pico do número de mortes deve ser alcançado em 15 dias. A gente conversa agora ao vivo com a Sandra Coutinho, que está em Nova York, o epicentro da epidemia americana. Sandra, bom dia para você. Foi uma mudança de posição um tanto surpreendente do Trump, né? Foi sim, Márcio. Bom dia para você e para todos. Olha, eu queria só, antes de falar do Trump, mostrar aqui na minha janela o navio Comfort da Marinha Americana, um navio hospital com 1.000 leitos, está chegando no porto de Nova York nesse momento. Aqui a gente vê um carro do Corpo de Bombeiros, né, jogando água, um barco, né, claro, perdão, do Corpo de Bombeiros jogando água, recebendo esse navio muito esperado por aqui. Agora, vamos lá acompanhar essa imagem, ao mesmo tempo vamos voltar ao Trump. Márcio, não tinha jeito, né? Ele teve que ser pragmático diante desses números assustadores que estão sendo cada dia atualizados e cada vez mais para cima aqui nos Estados Unidos. A previsão é que mesmo com todas as medidas de isolamento que estão sendo tomadas por aqui, 200 mil pessoas vão morrer da Covid-19 nos Estados Unidos. E isso já é muito menos negativo do que aquele estudo do Imperial College de Londres, que calculava um número muito mais alto. Se nada fosse feito, 2.200.000 pessoas morreriam por aqui. O Trump também disse que ficou muito chocado ao ver aqueles caminhões frigoríficos, né, aquelas caçambas de caminhão que estão sendo montadas como necrotérios em vários lugares de Nova York, um deles a 17 minutos do hospital onde ele nasceu, no distrito do Queens. Ontem o Trump também anunciou a chegada de 50 voos trazendo suprimentos médicos que estão faltando por aqui, como roupas de proteção, máscaras, os profissionais de saúde usando uma máscara só durante o dia inteiro, reigienizando para usar outra vez. E ele anunciou também um teste contra o novo coronavírus que fica pronto em 5 minutos. Aliás, um dos grandes erros do governo americano, que levaram exatamente à explosão do número de casos por aqui, foi exatamente a demora em testar as pessoas com suspeita da Covid-19. Porque durante um mês houve uma escassez tão grande, tão extrema do número de testes, que aí quando eles começaram a testar as pessoas, aí realmente os números, a pandemia aqui nos Estados Unidos já tinha fugido de controle, por isso esse número assustador aqui em Nova York, 60 mil casos no estado todo, mais de 1.000 mortes. Então agora os médicos correm para testar tratamentos, né? Já que não conseguiram antecipar que o número de casos se espalhasse, testando tratamentos para reduzir o número de mortes. Um deles, ele foi usado já na pandemia da gripe espanhola, em 1918, é a doação de plasma. Como é que funciona isso? Pessoas que se curaram da doença, elas produzem a defesa ao coronavírus, né? Então, o plasma deles, carregado de anticorpos, pode ser injetado em pacientes. É uma terapia promissora que já deu resultados, que já é usada há mais de 100 anos. Agora, também tem aqueles vários antivirais, outros remédios que estão sendo testados aqui em Nova York. Eles imaginam que ainda essa semana eles já tenham uma noção mais clara dos efeitos que esses remédios podem causar, positivos e negativos, porque o teste está em larga escala exatamente aqui na cidade de Nova York, porque é o epicentro do epicentro. E uma boa notícia que vem do estado de Washington é a seguinte: o número de mortes e de novos casos por lá está baixando. Por quê? Porque foi o estado que registrou o primeiro número de mortes, as primeiras mortes, os primeiros casos, e aí eles fizeram isolamento social antes de todo mundo. E essa medida de isolamento social, Márcio, a gente tem visto para todo lado dar resultado, né? Quanto mais cedo a gente começar o isolamento social, melhor o resultado. A Itália demorou a fazer isso, por isso que, infelizmente, o número de mortes ainda é muito elevado. Sandra, agradeço muito e destaco mais uma vez a presença do Comfort, um navio médico atrás de você, levando... eu pesquisei em algum lugar... Perto, né? São cerca de 1.000 leitos que esse barco vai acrescentar na cidade de Nova York. Sim. No tratamento, né? Quer dizer, por isso que eu pergunto aqui, e agradeço muito a você, Sandra. Doutora Ludmila, qual é a importância de a gente ter mais leitos? A gente está vendo aqui em São Paulo e em vários lugares a construção de hospitais de campanha, tendas de atendimento. Qual é a importância de você botar mais leito para receber essas pessoas? O Brasil tem em torno de 40 mil leitos de UTI. E ele já tem uma ocupação desses leitos
acima de 80%. Hoje, a expectativa é que o Brasil deva precisar de pelo menos mais 2.000 leitos de UTI para atender pacientes infectados por coronavírus. Então, hospitais de campanha, tendas, são maneiras rápidas dos governantes nos proverem com leitos que vão estar disponíveis para a população. Importância disso, rapidez da construção, facilidade. Segundo, você vai ter o profissional de saúde capacitado, concentrado. E aí você organiza o sistema de saúde. O paciente foi para uma emergência, foi para uma unidade básica, está grave, ele vai ser transferido imediatamente para esses hospitais de campanha. Então, você pode centralizar o recurso. A gente consegue ter segurança, qualidade no atendimento nesses hospitais de campanha. Qualidade, monitorização do que está acontecendo. Essas entregas de equipamentos, elas podem ser mais centralizadas, ou seja, ter um número maior. Então, isso para um país continental como o nosso, que muitas cidades, municípios não têm leitos de UTI, se eu tiver hospitais de campanha regionais centralizados, isso pode ajudar muito. E, doutor Francisco, rapidamente, como é que o senhor vê essa tentativa nos Estados Unidos dessa técnica de usar plasma sanguíneo de quem se recuperou da doença? Como a Sandra falou, isso aí já vem sendo utilizado há muito tempo, né? Com outras doenças, inclusive, para as quais não tinha tratamento. Então, já foi utilizado para tentativa de tratamento de pacientes com ebola. E durante essa epidemia, né, o tratamento com o plasma de pacientes convalescentes já foi utilizado na China como uma tentativa de tratar pacientes, né, agora no mês de fevereiro. Então, provavelmente é uma estratégia que deve ter resultados. O grande problema é você ter número de pacientes suficientes para você ter quantidade de plasma. Número de pacientes que se recuperaram. Que se recuperaram para ter uma quantidade de plasma suficiente para tratar um grande número de pessoas doentes. A gente vai agora até Brasília rapidinho, onde o ministro da Economia, Paulo Guedes, deu ontem uma declaração sobre o isolamento social durante essa pandemia de coronavírus. A repórter Raquel Porto Alegre explica para a gente o contexto dessa fala do ministro. Não é isso, Raquel? Bom dia para você. Isso mesmo, Márcio. Bom dia para você, bom dia a todos aí no estúdio. O que acontece, né? O ministro Paulo Guedes ontem participou de conversas por meio de videoconferência com prefeitos de todo o país. Foram conversas com a Frente Nacional dos Prefeitos e também com a Confederação Nacional dos Municípios. Durante esses encontros, ele pediu que o Congresso aprovasse uma lei emergencial para poder flexibilizar a regra fiscal nesses períodos de calamidade. Isso antes de o ministro Alexandre de Moraes ter dado uma liminar, concedido uma liminar, dizendo que o governo poderia descumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal e também a Lei de Diretrizes Orçamentárias, justamente para adotar ações de combate ao novo coronavírus. E aí, no meio dessa conversa, o ministro Paulo Guedes disse o seguinte, que ele, como economista, gostaria muito que a economia fosse retomada o mais rápido possível, mas que, como cidadão, ele diz que entende que é preciso fazer o isolamento. Vamos ouvir o que ele disse. Você aguenta 1 a 2 meses, isso funcionando, você talvez aguente os 3 meses sem o colapso completo da economia. Então, nós estamos aí, quer dizer, passou de 2 meses, 2 meses e meio, começa a pressão total, a economia começa a se desorganizar. E para a saúde, aparentemente, você precisa desses 2 ou 3 meses. Vamos conversar sobre isso de uma forma construtiva, vamos pensar sobre isso. E eu ainda não... Eu, como economia, eu gostaria que nós pudéssemos manter a produção e voltar mais rápido. Eu, como cidadão, seguindo o conhecimento do pessoal da saúde, ao contrário, eu já quero ficar em casa e fazer o isolamento. O ministro Paulo Guedes disse também que precisa do apoio e da parceria dos municípios, porque são os municípios que entregam lá na ponta o saneamento, a saúde, a educação para a população e que o governo federal vai fazer o que for preciso para estar ao lado dos municípios. Márcio. E o que a gente espera para o bem do ministro Paulo Guedes, que ele fique realmente em casa e para o bem de todos os brasileiros, fique em casa pensando em medidas para amenizar, minorar o impacto, que será grande, na economia brasileira. Tendo um bom coração, aumentando a renda das pessoas que nesse momento estão ficando desempregadas, isso está acontecendo, mas é o papel do ministro pensar em casa, no isolamento, nessas medidas tão importantes que o governo precisa tomar para diminuir esse impacto do coronavírus na nossa economia. Raquel, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso combate.
Quem não teve a rotina alterada pelo coronavírus? Para muita gente, o impacto tem sido grande. São aquelas famílias que dependiam das escolas para garantir uma alimentação de qualidade para as crianças. Uma dieta balanceada, que agora faz falta com as aulas suspensas. Em Aracaju, os pais de alunos da rede pública vão poder levar alimentos para casa. A gente já mostrou outros exemplos assim aqui no programa, mas é importante valorizar quem pensou nisso, quem pensa nos mais pobres. Vamos falar com a repórter Carla Suzane. Carla, bom dia. A distribuição começou hoje, é isso? Olá, Márcio, bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo, a distribuição começou hoje e vai até o dia 8 de abril, nas 74 escolas da Rede Municipal de Ensino de Aracaju. Os pais dos 32 mil alunos do ensino fundamental e da educação infantil, Márcio, estão recebendo kits como esse. Olha só, não são cestas básicas, são kits com produtos que compõem a merenda escolar. A gente tem aqui, olha só, leite integral, macarrão, arroz, pão, tem proteína, tem legumes. E essa distribuição, Márcio, ela não acontece por família, ela acontece por aluno. Ou seja, a família que tenha mais de um aluno na escola recebe mais de um kit. E a gente percebe aqui, Márcio, que todo mundo está trabalhando, todo mundo aqui da escola está trabalhando com aquele kit, o equipamento de proteção individual, claro, para evitar que o vírus se propague. Os pais recebem. Aqui a gente percebe que não há aglomeração, uma estrutura foi montada para que não haja realmente aglomeração. Os pais chegam, recebem uma senha, ficam assim como estão, olha só, obedecendo aquela distância necessária de quase 2 metros entre uma pessoa e outra para que não haja aglomeração. Eles recebem os kits e vão para casa para não ficarem aqui. É isso, Márcio, a gente volta com você. Carla, agradeço muito sua participação mais uma vez aqui no nosso combate. Até a próxima. E vamos direto aqui para o nosso telão responder as suas perguntas que chegaram pelo Pergunta Corona. A Lu, tomo anticoagulante. Estou no grupo de risco, doutora Ludmila? Então é o seguinte, a medicação anticoagulante, por si, não aumenta o risco de morte ou de gravidade pela infecção pelo Covid-19. Mas depende por que você toma anticoagulante. Então, se você toma anticoagulante porque você tem um coração grande, se você tem uma arritmia cardíaca, ou seja, você é cardiopata, aí sim você tem um risco maior de gravidade e nós recomendamos que você não deixe de tomar a sua medicação e, ao mesmo tempo, intensifique as medidas de prevenção. Porque o grupo de pacientes cardíacos ou que tem doenças crônicas do coração, eles têm uma chance de morrer por essa doença 3 vezes maior quando a gente compara com quem não tem problema no coração. A Vera tem uma pergunta aqui, mas lembrando que as escolas estão suspensas, as aulas estão suspensas, mas vamos fazer. Trabalho na educação infantil, tem um contato direto com crianças a partir de 6 meses. Crianças que estão, principalmente nessa época do ano, com gripe, nariz escorrendo. O perigo de contágio é maior? Quer dizer, ela deve estar perguntando da criança para ela. Sim. Eu entendo dessa forma. Sim, a gente sabe que as crianças, apesar de normalmente serem menos atingidas do ponto de vista de ter doença menos grave, né, elas podem ser transmissoras, inclusive crianças com poucos sintomas. Então, se a criança já está com o nariz escorrendo, né, tossindo, né, essa criança ela tem risco de transmitir, sim, né, e quem está cuidando dessa criança precisa utilizar de todas as precauções e principalmente da higienização das mãos, né, durante o cuidado com essas crianças. Lembrando que essas escolas de educação infantil devem estar fechadas nessa época do ano, justamente para reduzir esse risco, né, de crianças como potenciais transmissores e potencializadores da transmissão da Covid-19. Essa confusão de sintomas, especialmente neste momento em que a gente está vendo o tempo esfriar, está levando preocupação para muita gente. Olha a pergunta do Sidney. Minha filha tem bronquite e precisa realizar nebulização. É aconselhável realizar nebulização nesse período de coronavírus? Em minha casa, todos estão resfriados. Olha, de maneira alguma, a gente recomenda contra, porque o que acontece? Quando você agora, nesse período, realiza uma nebulização, sem saber que está, por exemplo, com infecção pelo coronavírus, você pode gerar aerossol. E isso pode ficar no ar 3 horas e contaminar as outras pessoas. Mas ela precisa da nebulização. Aí tem outras formas. Tem as chamadas bombinhas, tem as medicações inalatórias, tem a manutenção da via aérea
limpa, hidratada, mas evite nebulização num período no qual há outras pessoas em contato com você. Só para deixar claro, rapidinho, qual é o problema da nebulização? Se por acaso isola, se ela tiver com Covid-19? Então, vamos supor, a pessoa está com a infecção. Quando ela faz a nebulização, ela elimina partículas e aí essas partículas podem contaminar o ambiente e as pessoas que estão em contato. Quando ela está com aquela máscara fazendo aquela fumacinha? Exatamente. Então, a gente evita. Nesse momento, a gente não recomenda. A gente faz um rápido intervalo comercial e já volta com as suas perguntas sobre o novo coronavírus. Até já. Estamos de volta, 11 horas e 15 minutos pelo horário de Brasília. Mesmo podendo funcionar normalmente, as clínicas de fisioterapia tiveram que se adaptar às restrições desses tempos de Covid-19. Aqui em São Paulo, uma rede de clínicas começou a prestar atendimento online. A repórter Natália Ariede, que está trabalhando de casa, e explica a importância desses atendimentos virtuais. Natália, bom dia. É porque é gente que não pode parar o tratamento, né? Exatamente, Márcio. Se parar, perde todo o avanço que tinha conseguido até então, né? Bom dia para você, bom dia a todos. E olha, o fisioterapeuta me contou que mesmo depois que a quarentena já estava em vigor, com todas as recomendações para as pessoas ficarem em casa, eles receberam 750 pedidos de agendamento de consultas físicas. Detalhe, 70% dos pacientes são idosos. Então, claro que isso gerou muita preocupação, não queriam deixar de prestar o atendimento, mas também não queriam colocar a saúde das pessoas em risco, considerando não só o contato físico durante a consulta, mas o deslocamento dos fisioterapeutas até a clínica, o deslocamento desses pacientes até a clínica. Então, eles acionaram o conselho da categoria e conseguiram a liberação para fazer o teleatendimento. Criaram uma plataforma com acesso bem simplificado, pensando principalmente nos idosos, e estão trabalhando um monte desde então. Detalhe, também disponibilizaram essa plataforma de graça para outros profissionais de saúde. Escuta aí o que o fisioterapeuta me contou. Como nós temos praticamente 1.000 fisioterapeutas dentro da nossa rede, a gente treinou, fez um treinamento rápido com todos eles, então eles estão aptos e liberados a fazer a cada um o seu atendimento dos pacientes que estavam em atendimento na clínica deles e também dos novos que vierem. E além disso, a gente ainda disponibilizou esse software com a sala de conferência para fazer os teleatendimentos a todos os profissionais da área de saúde do país. Então, qualquer médico, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista que quiser usar gratuitamente a nossa ferramenta, ele pode simplesmente fazer um cadastro e, na hora, ele já está dentro desse ambiente virtual para ele usar a nossa estrutura gratuitamente, como eu disse, para fazer os seus atendimentos. Então, enquanto estiver durando essa crise, a gente acha que assim a gente consegue, de uma forma solidária, dar a nossa contribuição, né? E vocês viram aí nas imagens que eles conseguem dar orientação com a pessoa no contexto dela, né? No sofá, na cama, a posição que lava a louça na pia. Então, conseguem até ter uma certa vantagem. Lembrando também, gente, que não são só os idosos que estão usando e demandando esse serviço. Tem pacientes jovens, mas num pós-operatório, por exemplo, que não podem parar de fazer esses exercícios de fisioterapia. Então, é a crise mexendo com a criatividade, todo mundo se reinventando, né, Márcio? Muito bom, Natália. Quer dizer, o serviço continua, a fisioterapia, o atendimento continua e a gente mantém essas pessoas em casa, como a gente sempre fala aqui. Quem puder, fique em casa, mesmo na hora de fazer a fisioterapia. Natália, muito obrigado mais uma vez. A gente vai agora direto para a redação do G1 saber as últimas informações sobre o novo coronavírus. Paula, bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o combate ao coronavírus. Eu começo atualizando o número de casos no mundo. Já passa de 730 mil casos confirmados do novo coronavírus no mundo e mais de 35 mil mortes, segundo o balanço de uma universidade americana. Na Espanha, que a gente está acompanhando aqui diariamente a situação gravíssima, a cada dia mais 700 mortes, mais 800 mortes, a Espanha superou o número de casos da China. Já são mais de 85 mil casos confirmados. A Espanha só está atrás dos Estados Unidos, que tem mais de 140 mil casos, e da Itália, que tem quase 100 mil casos. Lembrando que a China, epicentro da doença do mundo, tem mais de 82 mil casos. Na Espanha, mais de 7.300 pessoas já morreram pelo novo coronavírus e lá 14% do total de infectados são profissionais de saúde.
Na França, a União Europeia autorizou uma ajuda de mais de 1 bilhão de euros do governo francês às pequenas empresas do país. Em Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está em isolamento porque ele teve contato com um assessor parlamentar que está infectado. Ele está sem sintomas, mas se colocou em isolamento por segurança e amanhã deve fazer o teste. Na Argentina, aqui, nossa vizinha, a quarentena ia terminar amanhã, mas o presidente Alberto Fernandes decidiu estender por mais 14 dias a quarentena obrigatória. O país tem ao menos 820 infectados e 20 mortos. Indo para a Rússia, a capital Moscou começou hoje uma quarentena por tempo indeterminado. O país tem mais de 1.500 casos e 8 mortos. Na África, o Zimbábue, mesmo com poucos casos, 7 casos e 1 morto, começou hoje uma quarentena de 21 dias. Então, o país está aí atento às medidas de restrição de todo mundo para tentar impedir a disseminação do vírus. Para terminar, o Messi, jogador do Barcelona, anunciou que os jogadores vão ter uma redução de 70% do salário durante esse período de crise, da pandemia, e que eles vão fazer contribuições para que os funcionários do clube tenham 100% do salário. Márcio. Muito bacana. Paula, muito obrigado. Até a próxima. Obrigada. Até amanhã. Tchau, tchau. A Paula vem sempre com as notícias internacionais aqui e eu lembro que a doutora Ludmila tem muito contato com os médicos italianos, está aprendendo muito nessa troca de experiência que a gente sabe que existe entre vocês, profissionais de saúde. Ontem eu vi um número impressionante. Mais de 50 médicos morreram no tratamento de pacientes com a Covid-19. Vocês, médicos, ao entrarem em contato com muitos pacientes com a Covid, tem risco de receber uma carga viral maior? Essa é uma pergunta que já foi feita aqui no programa e as respostas foram muito contraditórias. Existe isso de uma carga viral maior a que vocês, médicos, estariam sujeitos? Márcio, não é uma questão da carga, da quantidade de vírus que é inoculado, mas do número de exposições. Se eu me exponho mais vezes, eu tenho uma chance maior de, infelizmente, me infectar. É por isso que a gente vem reforçando tanto, de novo, que todas as pessoas estejam unidas, autoridades, médicos, sociedades, hospitais, instituições públicas e privadas, para garantir equipamentos de proteção individual aos profissionais de saúde. E não é só o médico, é o fisioterapeuta, é o enfermeiro, é o técnico de enfermagem. Então, o Brasil tem tentado, mas muitas vezes a condição de trabalho é inadequada. A Itália vem vivendo uma guerra. A gente tem mantido um contato direto com os intensivistas. Tem mais de 2.000 profissionais de saúde lá contaminados. Em torno de 50 mortes de médicos. E eles hoje tendo que viver ali, viver uma batalha diária de escolha. Quem é o doente que vai para a UTI? Um doente em torno de 70 anos já não tem mais o direito da UTI. Então, quando a gente ouve relatos de colegas falando de uma situação mundial, de um país rico que está dentro da União Europeia, e a gente olha para o Brasil, um país em desenvolvimento da América Latina, com 210 milhões de habitantes, completamente heterogêneo em distribuição de médico e de renda. Pessoal, tem que ficar em casa. Esta é a recomendação. Se isso acontece com o Brasil, nós não temos estrutura para atender. A gente vai direto para o Rio de Janeiro saber com a Mariana Gross as últimas notícias de lá sobre o combate ao coronavírus. Mariana, bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. O governador Wilson Witzel renovou por mais 15 dias as restrições no estado para conter a disseminação do novo coronavírus. O decreto foi publicado no Diário Oficial de hoje e logo mais ao meio-dia, Witzel dará mais detalhes sobre novas restrições. Estamos acompanhando. E a Prefeitura do Rio criou o Disque Aglomeração para denúncias de violações às medidas. O canal funciona pelo telefone 1746. Equipes de PMs e guardas municipais vão conferir as queixas. Na mira estão grupos de 10 ou mais pessoas, né? O município começa a abrigar hoje pessoas sem teto em 8 salas de aula do Sambódromo para evitar a disseminação da Covid-19. O Sambódromo tem capacidade para 400 pessoas, para abrigar 400 pessoas. A prioridade será levar para lá idosos, grávidas e mulheres acompanhadas de crianças. Em Niterói, na região metropolitana do Rio, a Prefeitura anunciou que vai fazer testagem em massa das pessoas com sintomas de coronavírus. De acordo com os últimos números, o estado tem 17 mortes e 600 casos confirmados da doença. Márcio, é com você. Muito obrigado, Mariana. E do Rio de Janeiro, a gente vai direto para o Recife. A gente vai até a redação da Globo no Recife, falar com o Márcio Bonfim, que atualiza para a gente a situação na região Nordeste. Márcio, meu xará, bom dia para você. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Até agora, 16 pessoas morreram nos estados do Nordeste. Vamos olhar aqui no mapa. Nós preparamos esse mapa. Foram 5 em Pernambuco, 5 no Ceará, 3 no Piauí.
Uma morte no Rio Grande do Norte, que foi confirmada no sábado. Outra na Bahia, que foi confirmada ontem pela Secretaria de Saúde. E uma morte no Maranhão, um paciente de 49 anos. Por enquanto, as mortes confirmadas, no geral, foram de pacientes que apresentavam fatores de risco, como diabetes e hipertensão. E quando a gente fala dos casos confirmados, tem pessoas de todas as idades, viu? E a gente fez também um ranking aqui para ilustrar como estão os casos confirmados na região. Vamos ver. Em primeiro lugar está o Ceará, com 359 pessoas que testaram positivo para a Covid-19. A maioria dos casos fica em Fortaleza, 338 ao todo na capital. Depois vem a Bahia, com 156 casos confirmados, e o primeiro em uma criança. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, é uma criança de 2 anos que mora em Salvador e passa bem. Aí vem Pernambuco, com 73 casos confirmados até agora. O Rio Grande do Norte, na sequência, tem 68 casos. O Maranhão, com 22 casos confirmados. O estado teve o primeiro diagnóstico de Covid-19 em um bebê de 1 ano, que mora na capital, São Luís. Alagoas está com 17 casos confirmados. Piauí e Sergipe estão com o mesmo número de casos. São 16 em cada estado. E a Paraíba, por enquanto, é o estado com o menor número de casos, 14 até agora. O que dá um total de 741 casos confirmados na região Nordeste. Todos os estados ainda estão com medidas restritivas e fica o reforço do pedido. Quem puder, fique em casa. A gente vai continuar acompanhando as novidades. Voltamos ao estúdio, Márcio. Muito obrigado, Márcio. Chama a atenção um número grande, né? Quase metade dos casos só no Ceará. Agradeço muito sua participação mais uma vez aqui, Márcio. Até a próxima. Vou chegando para o lado aqui, porque quem vai entrar agora no nosso estúdio para falar com a gente sobre os casos de coronavírus em São Paulo é o nosso querido amigo César Tralha. Bom dia, Márcio. Tudo bom, querido? Tudo bem. Assunto importantíssimo de São Paulo hoje é a dificuldade que a gente está tendo para dimensionar a epidemia, porque a gente está com muita demora para fazer os testes. Primeiro que as pessoas não estão conseguindo testar e tem resultado levando até 14 dias para sair. Então, isso é absolutamente impraticável no momento em que a gente está. O Rômulo Dávila foi até o Instituto Adolfo Lutz, que recebe a maior parte de todos os pedidos do Sistema Público de Saúde. Olha o que ele mandou para a gente de lá. A gente tem informação que o Instituto processa por dia cerca de 400 amostras. Só que chegam aqui todos os dias aproximadamente 1.200 amostras. Ou seja, é uma conta que não fecha. A gente também tem informação de que 12 mil amostras estão na fila para serem processadas, que isso está demorando bastante, de 1 semana até 10 dias. Então a gente vai mostrar o que o Estado está fazendo para tentar desafogar essa demanda toda. Uma das possibilidades, Márcio, é o Instituto Butantan dar uma força para aliviar a vida do Instituto Adolfo Lutz. Eu falei agora com o diretor do Butantan e ele disse que até sexta-feira eles começam a fazer 500 testes por dia e chegam a 2.000 testes na semana que vem. Mas como a epidemia está avançando, né? A gente, de fato, precisa aumentar essa estrutura o quanto antes. Pois é, só para a gente ter uma noção disso, a gente tem o teste rápido, que o governo comprou milhões de testes rápidos, mas, por enquanto, a gente está usando os testes que são mais lentos. Mas é mais lento não para 10 dias. Quanto tempo demora um teste mais lento, nas condições ideais? Numa condição normal, esse teste poderia ser liberado em menos de 24 horas. Então, o laboratório tem condição de tendo gente para processar o teste, esse tempo de liberação ser menor do que 24 horas. Falta de gente, falta de equipamento, falta de estrutura. Então, de fato, essa conta não está fechando, Márcio. Agora, por outro lado, o que a gente tem visto no estado de São Paulo é uma mobilização muito grande das fábricas para produzir o álcool em gel, né, para conseguir abastecer essa demanda tão absurda também. Olha isso que uma repórter nossa gravou numa fábrica no interior de São Paulo. Quantos frascos de álcool em gel são produzidos por dia aqui nessa fábrica? A gente hoje está produzindo 250 mil frascos por dia. Para dar uma referência, em janeiro a gente produzia 120 mil no mês inteiro. A gente tinha 200 funcionários, hoje a gente está com 400 funcionários. E o impressionante é que a gente acompanhou a saída da fábrica para o supermercado. E aí, quando chega no supermercado, é aquela loucura. Ainda bem que os comerciantes estão limitando a compra em 2 frascos, para que sobre mais para outras pessoas, né? Como a doutora bem falou, se não tem álcool gel, usa água e sabão, mas a gente está na rua, é o álcool gel que vai te salvar. É isso aí. Tralha, muito obrigado. Obrigado, Márcio. Gente, obrigado, bom dia para vocês. Valeu, um abração. Posso? Deve. Valeu. Tchau, tchau. Sem ser grosseiro, obrigado, por favor. Márcio. Porque eu vou chegar para cá agora, nós temos novas perguntas que chegaram aqui no nosso telão pelo Pergunta Corona. Ana Luísa Farias,
Como pode haver curados do coronavírus se não tem vacina e medicação? Eu acho que a gente não fala curados, a gente fala pessoas que se recuperaram, né? É isso mesmo. O importante é a população saber que, até o momento, não tem vacina e não tem um tratamento eficaz. Então, o que acontece? Que as pessoas melhoram e realmente saem dos hospitais e se recuperam, é porque o organismo produz uma resposta imunológica, uma defesa contra o vírus. Entretanto, infelizmente, até o momento não tem tratamento. E essa resposta do organismo vai depender do organismo e também do tratamento geral, que é o que a gente fala tratamento de suporte. É o respirador, é o oxigênio, muitas vezes é um antibiótico para outras infecções, mas tratamento específico, eficaz, nós não temos ainda nada comprovado. Pergunta do Milton. Uma pessoa que contraiu o coronavírus e se recuperou, a partir de quanto tempo depois ela deixa de ser uma transmissora do vírus? Para essas pessoas que estão tendo quadros leves e que não precisam de internação e que ficam em casa, então, normalmente, a partir do momento que ela tem diminuição do sintoma, ou desaparecimento dos sintomas, em torno de 14 dias, a gente considera que ela deixa de ser transmissora. Aquelas pessoas que estão no hospital com quadros mais graves, a gente sabe que podem ficar eliminando o vírus durante um período maior. Então, muitas vezes, a gente colhe teste para saber se aquela pessoa realmente deixou de eliminar o vírus antes de tirá-la do isolamento. Mas tem um prazo que essa pessoa possa ter de segurança? Não. Para esses quadros leves, a gente considera que em torno de 14 dias a partir da data do início dos sintomas. Uhum. O Eduardo, amônia quaternária, comum em desinfetantes e bactericidas de uso PET, funciona contra o coronavírus? Eduardo, funciona, mas o que é importante? Os desinfetantes e amônia você vai usar em casa para limpar superfícies. E, mais uma vez, evite deixar qualquer substância com amônia perto de criança, evitando a ingestão, porque isso pode dar queimaduras graves e, muitas vezes, acidentes também com inflamáveis. Então, em casa, álcool e sabão. Para limpar a superfície, você pode usar o desinfetante, obedecendo essas regras de proteção às pessoas que estão isoladas em casa. Doutor Francisco, a pergunta do Hélio. Como higienizar os ovos de galinha? Lavando com água e detergente líquido, água e sabão, tá? Com cuidado para não quebrar a casca do ovo. Falar rapidamente aqui, doutora Ludmila, pergunta do José Geraldo. Quando se fala em colapso do sistema de saúde, estamos falando só do sistema público ou também dos hospitais particulares? Só para ficar bem claro. Estamos falando de todo o sistema de saúde. O sistema de saúde é um só. Por mais que a gente tenha um pouco mais de leito no sistema privado do que no público, nesse momento, todos estão correndo o mesmo risco. Então, mesmo você que tem um sistema de convênio, que paga o convênio, você corre um risco de não ser atendido por não ter UTI, por não ter respirador. Então, o risco de colapso é de todo o sistema de saúde. As informações que a gente recebe nas UTIs de hospitais privados é que tem muita gente de Covid-19 nessas UTIs em hospitais particulares. Sem dúvida. Os hospitais particulares estão lotados de pacientes em enfermarias e em UTIs. Mais um motivo, de novo, fique em casa. Evite o colapso do sistema de saúde. Pois é, não é hora de ficar doente agora para não superlotar os hospitais. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já volta com outras informações. Até já. São 11 horas e 37 minutos, estamos de volta com uma rápida atualização dos casos de Covid-19 aqui no Brasil. A gente começou o programa falando que nós tínhamos 4.328 casos confirmados. Pois bem, no nosso telão temos agora 4.360 casos confirmados da doença e o número de óbitos, que era 140, agora já são 141. Temos 141 mortes no Brasil, neste momento, pela totalização das secretarias estaduais de saúde. A gente já falou aqui muitas vezes que água e sabão são dois ingredientes importantíssimos nessa luta contra o coronavírus. Mas tem muito brasileiro sem acesso a esses produtos básicos de higiene. Aqui em São Paulo, o nosso editor, Eduardo Torres, foi conversar com os catadores de material reciclado. Alguns deles estão muito preocupados. Meu nome é Carlos Roberto Arosti. Meu vulgo é Magrão. Essa aqui é a minha carroça, tá? Que eu
lutei bastante para conseguir ela e consegui, graças a Deus. Falando a realidade aí, eu tenho um zelo muito grande por ela. Eu me apaixonei por essa profissão. Tá sempre puxando carroça, limpando a cidade. Eu sou Cristiano, tenho 21 anos e sou reciclador, sou morador de calçada. É um trabalho muito difícil. Nós somos um alvo fácil, tá? Porque muitos catadores não estão fazendo a higiene adequada. Estão se esquecendo do mais importante, de lavar as mãos. As mãos estão contaminadas, não estão usando luvas. Eu tenho medo de pegar o coronavírus, porque eu não sei quem tocou no lixo. Os catadores, eles são muito mais expostos, porque ele pega resíduos ou ele pega as coisas que vêm de outras casas que podem ser pessoas positivas. A minha carroça se encontra desde o começo da pandemia nesse estado que você está vendo aí filmando. Acorrentada numa árvore com um cadeado. Para mim é uma grande tristeza. Uma tristeza, uma angústia. Porque eu amo aquilo que eu faço. É difícil, às vezes, encontrar sabão e água para lavar as mãos? É, muito difícil. Queríamos se proteger mais. É importante para não pegar essa doença. A gente precisa ir lá, precisa ir no centro, precisa pegar essas pessoas, precisa orientar para que eles entendam como é e de que forma que é esse vírus. A minha ideia é ter uma garrafinha de água e sabão em cada esquina, em cada grupo que está em situação de rua. Eu acho que a gente pode mobilizar isso com os recursos que a gente tem em casa, de modo muito simples. Você consegue construir um kit e pendurar aí numa árvore, ou então entregar direto e sem contato com uma pessoa que está em situação de rua. Acho que é tempo de ser solidário, né? Quando, em uma pandemia como essa, o acesso a água e sabão ainda é um privilégio, a gente tem que se mover, e se mover rápido. O Brasil tem mais de 800 mil recicladores nas contas do Movimento Nacional dos Catadores. Como é difícil essa situação, né? Eles precisam trabalhar, mas têm consciência de que, para se proteger, eles têm que ficar isolados, em casa. É claro. E agora é que vem atitudes solidárias como essa, que a gente vem reforçando, que é o momento de as pessoas se darem as mãos e se colocar um no lugar do outro e se ajudar. Mas é o momento também que a gente pede às nossas autoridades. Eu gostaria que esses recicladores ficassem em casa. São idosos, não se alimentam bem. E é para eles que tem que ir o investimento, o recurso, a ajuda. E é isso que a gente pede. O mundo vem registrando manifestações de apoio e de carinho aos profissionais da saúde que trabalham cuidando dos doentes do coronavírus. O G1, nosso portal de notícias aqui da Globo, está recebendo os vídeos de agradecimento a médicos, enfermeiros, técnicos da limpeza e também a todos os outros profissionais que precisam trabalhar para que as pessoas possam ficar em casa e diminuir os efeitos dessa pandemia. Policiais, bombeiros, agentes da Defesa Civil, motoristas de ônibus, caminhoneiros que precisam abastecer as cidades, entre tantas e tantas outras categorias. Olha só o vídeo do G1. Venho aqui deixar o meu recado para esses verdadeiros heróis que têm enfrentado essa guerra com muita garra e dignidade. Gostaria de agradecer aos profissionais de saúde por serem os verdadeiros heróis nesse momento tão importante. Oi, pessoal da saúde! Muito obrigada pela força, pela determinação. Vai dar tudo certo, graças a vocês que estão aí na frente lutando pela gente. Gostaria de parabenizar todos os profissionais da saúde do estado de Goiás e do Brasil. A todos os profissionais da saúde, queria dizer que estamos orando por cada um de vocês e que vamos sair dessa mais forte do que entramos. Oi pessoal, tudo bem? Queria parabenizar os médicos, enfermeiros e profissionais que estão cuidando do nosso país. Eu estou fazendo esse vídeo para poder agradecer a todos os profissionais da rede de saúde que estão na linha de frente em combate a essa pandemia. Minha gratidão a cada médico, cada enfermeiro, cada funcionário de limpeza de hospital público e privado e muito especialmente as cuidadoras particulares que nunca abandonaram seus pacientes.
E eu desejo também aos outros profissionais essenciais muita força e muita positividade. Parabéns, vocês merecem todo o nosso respeito e admiração. Esses são reais heróis, não meros profissionais. Eu creio que nós vamos sair dessa bem mais fortes, né? E não esqueçam de lavarem as mãos. Aí está. E aqui no nosso telão, a gente tem um agradecimento singelo, simples, mas para vocês dois que estão aqui e que tratam de pessoas com Covid-19, assim como para todos que estão nos assistindo, muito obrigado por todo esse sacrifício, muito obrigado por todo esse esforço. Vamos continuar nosso programa porque foi confirmada a primeira morte por coronavírus em Minas Gerais. O repórter Sérgio Marques tem os detalhes. Sérgio, bom dia para você. E Márcio, bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha. Essa morte ela foi confirmada há pouco pela Secretaria de Estado de Saúde e já consta no novo boletim da doença que foi divulgado nesta manhã. A idosa tinha 82 anos e morava aqui na capital, aqui em Belo Horizonte. De acordo com o infectologista do hospital que ela estava internada, a mulher estava internada na unidade de terapia intensiva e apresentou aí insuficiência respiratória grave, que é um dos sintomas da Covid-19, né? Ela deu entrada no hospital no dia 21 com febre, tosse, desconforto respiratório e foi transferida para a UTI no dia 23. O médico não informou se a idosa já tinha algum problema de saúde anterior e o hospital, que fica em Nova Lima, na região metropolitana aqui de Belo Horizonte, também não divulgou outras informações da paciente, alegando aí confidencialidade. De acordo com o boletim que foi divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, aqui em Minas Gerais, há outras 23 mortes suspeitas sendo investigadas. O estado já registrou 261 casos de Covid-19, um salto aí de 30 em relação ao boletim que foi divulgado ontem e 163 só aqui em Belo Horizonte. Há ainda 29.724 casos em investigação por aqui. E é importante a gente falar em relação a esses números, né, Márcio, que esse balanço ele não acontece em tempo real. Há um tempo, né, um período aí para que esse número notificado vá para o balanço. Então, ontem, essa morte foi registrada e hoje, no boletim da Secretaria de Estado de Saúde, esse número já entrou como a primeira morte por Covid-19 aqui em Minas Gerais. É com você aí no estúdio, Márcio. É uma notícia triste. Sérgio, muito obrigado. Tem um ditado antigo que diz mais ou menos assim: a mentira tem perna curta, mas anda rápido. Se for pela internet, então, num tema como a pandemia da Covid-19, roda o mundo num dia. E o pior é quem repassa sem checar, sem confirmar. Aí a gente lembra de outro ditado: a mentira contada muitas vezes vira verdade, infelizmente. Por isso é tão importante o trabalho que a equipe do G1 tem feito. Eles ouvem vários especialistas para ajudar a esclarecer o que é fato e o que é fake. A Clara Velasco, da redação do G1, está todo dia com a gente desvendando esses mistérios. Clara, bom dia. Bom dia, Márcio. Eu começo falando sobre uma mensagem que está circulando bastante desde a semana passada. Ela diz que Israel está conseguindo combater o novo coronavírus isolando somente os idosos. Isso não é verdade, já tem várias semanas que o país está em isolamento total, então as pessoas só podem sair de casa para comprar alimentos e remédios, os comércios não essenciais também estão fechados e vale a gente falar que quem não seguir essas medidas pode até ser multado. E na semana passada eu comentei aqui sobre vários golpes que estão circulando para conseguir pacote de internet de graça ou mesmo ajuda financeira do governo. Agora eu vou falar sobre mais uma mensagem como essa. Essa mensagem diz que o governo liberou um saque de até R$1.000 no fundo previdenciário. A pessoa só precisa clicar em um link para saber se ela pode ter esse benefício. Isso também é fake, o INSS fala que a mensagem é falsa, que não existe esse site, que esse site não é oficial e fica aí então um alerta para que as pessoas não cliquem em links desconhecidos. Para fechar, também está circulando bastante um vídeo que mostra um saque em um supermercado. A legenda fala que ele aconteceu em Pernambuco e que as pessoas estão com fome por causa das restrições econômicas durante essa pandemia. Isso também não é verdade, esse vídeo ele é antigo, ele foi gravado, filmado, na verdade, em Honduras em 2017, durante uma série de saques ao comércio que aconteceu lá no país. Ou seja, não tem nada a ver com Pernambuco, Brasil ou pandemia do coronavírus. Márcio. Muito obrigado, Clara, mas eu acho que o pior tipo de notícia falsa que existe é quando fala de possível vacina, possível remédio já em circulação. Isso dá um nó da cabeça das pessoas que é terrível, né? O que o senhor acha, doutor Francisco? Eu acho que a gente precisa ter muita atenção, muito cuidado na forma de divulgar ou de comentar informações a respeito de novos medicamentos e da potencialidade da utilização desses medicamentos.
A gente sabe que existe um número de medicamentos em teste atualmente, mas nesse momento, eles não passam de uma promessa, quer dizer, alguma coisa que pode vir a funcionar, mas que a gente precisa ter bastante segurança para passar a recomendá-los. Então, hoje em dia, existem inúmeros testes em andamento, não só na China, nos Estados Unidos, alguns estudos aqui no Brasil. Existem recomendações muito específicas para a utilização de determinados medicamentos. É muito importante que as pessoas saibam da limitação dos resultados dos estudos que embasam a indicação desses medicamentos, para que a gente não possa achar que a cura está ali na esquina ou que a vacina vai chegar daqui a um mês. Então, a vacina vai demorar pelo menos um ano e meio. Esse é um prognóstico otimista, tá? Em relação à vacina, e em relação aos medicamentos, a gente tem que aguardar o resultado dos estudos que estão sendo realizados para poder saber se realmente o que está sendo testado realmente vai funcionar. Principalmente porque os efeitos colaterais podem ser muito fortes em quem não tem a doença, em quem tem a forma branda, e esses medicamentos eles estariam sendo usados em algumas emergências, em casos gravíssimos. A senhora já chegou a ver algum paciente, ou já teve informação de algum paciente, de algum colega seu, que já usou algum medicamento desse na fase de testes, mas porque o paciente era muito grave? Já sim, alguns medicamentos nos pacientes mais graves, inclusive, foram liberados com a questão uso por compaixão, com prescrição médica, mas aí são casos individuais, o paciente está internado e está monitorizado com o médico prescrevendo. Então é importante que a população saiba disso. Nós não vamos nunca trocar o isolamento porque a gente acha que tem a cura da doença. Não tem. Pode ser que a gente chegue lá. Mas hoje, casos individuais e graves, há prescrição médica de medicamentos que ainda estão em teste. Ou seja, avaliando o risco, benefício, monitorizados dentro do ambiente hospitalar e com um médico que tem conhecimento de causa para qualquer problema ou efeito adverso, ele suspender imediatamente. Vamos saber os destaques agora do Jornal Hoje com a nossa querida Maria Júlia Coutinho, que está sempre aqui com a gente. Maju, bom dia. Oi, Márcio, bom dia para você, bom dia para todos que nos assistem. Márcio, o seguinte, estados e prefeituras estão prorrogando o fechamento do comércio por mais tempo. É assim no estado do Rio de Janeiro, também em Santa Catarina. Cuiabá tem decisão da Justiça mantendo o comércio fechado. E, Márcio, olha só o apelo de um comerciante do Rio Grande do Sul. Ele foi contaminado pelo novo coronavírus, está internado e do hospital mandou um depoimento para a gente. Estou há mais de 10 dias com sérios problemas pulmonares, tosse e febre mais de 40 graus. Graças aos médicos super competentes que estão me atendendo, estou virando o jogo. A partir desse momento, estou virando o jogo. Mas peço a todos os amigos, proprietários de lojas, eu também tenho algumas lojas, muitos colaboradores, sei que as dificuldades vão existir. Não voltem a trabalhar a semana. A gente vê, né, Márcio, pela voz dele, dá para perceber que não é gripezinha nem resfriadinho, né? Não, afeta muito a pessoa, abala muito a pessoa e os riscos são enormes para essa pessoa. Por isso que o cuidado essencial é se proteger, se precaver, ficando em casa na medida do possível, é claro. Pois é, Márcio. Olha, e por falar em ficar em casa, os presidentes dos Estados Unidos e do México, que eram contrários ao isolamento social, recuaram no fim de semana, passaram a defender esse distanciamento como a única forma para conter a doença. Já são 35 mil mortos em todo o mundo, Márcio. Então a gente está de olho, acompanhando essa situação, trazendo informações, porque a informação é muito importante nesse momento. Informação que certamente o presidente Donald Trump recebeu da sua equipe, porque ele passou esse número ontem na entrevista coletiva que eu assisti pela televisão. Ele disse que se nada fosse feito, nenhuma medida de isolamento social fosse feita, de distanciamento social fosse feita, a Sandra até nos deu esse número aqui, quando ela entrou ao vivo de Nova York, seriam 2 milhões de mortos. Com o distanciamento social, ainda assim teremos um número alto. Quase 200 mil pessoas devem morrer nos Estados Unidos. Mas olha só a diferença, 1.800.000 pessoas a menos, só com o distanciamento social. Tem prejuízo para a economia? Tem, mas certamente vamos salvar muitas vidas. Poupar vidas, é isso. Maju, Márcio, muito obrigado. Logo depois dos jornais locais, tem a Maria Júlia Coutinho com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal Hoje. Obrigado. Vamos agora com outras informações importantes sobre o combate ao novo coronavírus. O Dr. Alberto Chebaba, ele é infectologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele explica se uma pessoa pode ser infectada pelo vírus mais de uma vez. A
A gente sabe que essas pessoas que tiveram a doença e depois se recuperaram, elas vão ficar imunes durante um tempo. 6 meses, 1 ano, a gente vai ter que avaliar essas pessoas. O que acontece é que mesmo que essa imunidade não seja duradoura e potente para não causar, para que ela não tenha infecção novamente, caso ela tenha contato com esse vírus, essa doença que ela vai desenvolver vai ser uma doença mais leve. Voltamos com as suas perguntas no Pergunta Corona. Carlos Melo, estou no hospital com a minha mãe que está com problemas de saúde não relacionados ao coronavírus. Doutora Ludmila, quais cuidados devo ter? Então, primeiro, esse é um momento que a gente está reduzindo a circulação de pessoas, de visitantes no hospital. Mas, é claro, existem casos individuais, os idosos, muitas vezes, eles precisam de um acompanhante. E, nesse caso, o que você vai reforçar são medidas de higiene pessoal, a lavagem adequada das mãos a cada 20 segundos, por 20 segundos, a utilização do álcool em gel antes e depois de tocar nas superfícies, evitar o contato com pessoas que têm sintomas e realmente ter todo o esquema adequado para você se proteger e proteger os demais visitantes que estão cuidando da sua mãe. Então, esse é o momento de todas as pessoas estarem engajadas. Higiene pessoal, higiene respiratória, evitar contato com pessoas sintomáticas. O José Carrasco pergunta, doutor Francisco, a quarentena serve para não pegar agora a Covid-19, mas como grupo de risco, significa que vou pegar a doença mais tarde? Eu acho que até alongo a pergunta, como grupo de risco ou mesmo sem grupo de risco? Sim. Vamos pegar a doença mais tarde? É possível que a gente venha pegar a doença mais tarde, mas o que vai acontecer é que se menos pessoas pegarem a doença ao mesmo tempo, a gente vai ter condição de dar um tratamento mais adequado para essas pessoas. O que não pode é todo mundo pegar a doença ao mesmo tempo, porque, né, como a Ludmila já falou várias vezes, a gente não vai ter sistema de saúde nem público nem privado em condição de atender essas pessoas. A Vanessa pergunta, doutora Ludmila, moro num apartamento, tenho 2 crianças pequenas. Estamos em casa há 12 dias. Quanto tempo podemos ficar sem tomar sol? Olha, existem algumas maneiras de você tentar, Vanessa, minimizar a falta do sol. Então, você pode, com os seus filhos, por exemplo, tomar o sol indireto, abre a janela, fica no local da sala onde bate o sol. Não necessariamente você tem que sair da sua casa para tomar sol. Segundo, uma alimentação adequada, ela tem vitamina D, ela tem cálcio. Você exercitar-se e exercitar toda a sua família também vai minimizar a falta que o sol faz. Nesse momento, você vai ficar em casa o tempo suficiente que for recomendado em relação às medidas de quarentena. Então, tente minimizar a falta do sol com alimentação adequada, com hidratação e com atividade física. Porque na Itália a gente tem a informação de que muitos pacientes que morreram da Covid-19, você analisando o exame deles, percebia que eles tinham uma falta de vitamina D. Mas aí eu lembro, na Itália agora está no inverno. No inverno as pessoas se protegem, tem menos exposição ao sol. Por isso essa falta de vitamina D, eu imagino. Mas tem a ver aqui, eu estou falando isso não é à toa, porque a Analu pergunta, deficiência de vitamina D, exatamente por falta de sol, pode ser um fator de risco para a infecção por coronavírus? Vi que saiu uma pesquisa sobre isso. A gente sabe que a vitamina D é um composto importante, né, na resposta imunológica, né? Então, não só em relação ao coronavírus, mas para outras doenças, as deficiências de vitamina D estão associadas a um prognóstico pior, né, a uma resposta pior. O que não significa que se você tomar mega doses de vitamina D, como em alguns momentos a gente viu, né, pessoas mal intencionadas, charlatões prescrevendo imunoshots e outras soros da imunidade, que isso daí vai te proteger. Então é muito importante a gente saber que não adianta eu tomar uma dose mais alta de vitamina D ou de vitamina C como uma forma de reduzir o risco de se infectar pelo coronavírus, né? A única forma de reduzir é o afastamento social mesmo. O Saulo, no norte do país há muitas pessoas com malária. Quem tem malária pode piorar se também pegar a Covid-19? Olha, agora é um momento da gente evitar a sobreposição de doenças. A gente não tem dados sobre isso, felizmente. Mas quem tem malária tem uma doença crônica, tem problema na coagulação, está exposto à medicação. Então é possível que uma infecção viral por um vírus tão grave em um paciente que já tem uma doença, isso possa ser pior. Então, se você é portador de uma doença crônica, seja malária ou outra, intensifique ainda mais as medidas de controle e de prevenção.
porque esse tipo de pergunta aqui sempre chega e é importante a gente sempre fazê-la. O Diogo: ao voltar para casa, tenho que isolar a roupa e lavá-la porque pode estar contaminada? Depois tenho que esterilizar a máquina de lavar? Tá. É sempre interessante a gente lavar a roupa depois que volta para casa, principalmente se você teve contato com muitas pessoas, andou em transporte público, essa sua roupa pode estar contaminada. Então, recomendamos que a roupa seja lavada, mas não há necessidade de utilizar nenhum tipo de produto diferenciado ou de esterilizar a máquina de lavar. Inclusive, a roupa pode ser lavada com o restante da roupa com a roupa do restante da família. Doutor Francisco, doutora Ludmila, muito obrigado pela presença de vocês dois aqui no nosso programa. Foi muito bom, acho que respondemos muitas perguntas. E antes de encerrar, uma informação importante. O Ministério da Saúde está pedindo para que os pais não levem crianças aos postos para vacinação de rotina até o dia 15 de abril. O motivo é que, nesse período, até o dia 15 de abril, os idosos estarão sendo vacinados, os idosos com mais de 60 anos e também os profissionais de saúde contra a gripe. E as crianças podem infectar os idosos, como tantas vezes falamos aqui. Depois, claro, as crianças devem sim seguir com o calendário de vacinação, que é muito, muito importante. A gente fica por aqui. No Globoplay, você pode rever o nosso combate ao coronavírus. Se puder, fique em casa e lave bem as mãos com muita frequência. É a Globo ao seu lado. Fique agora com as notícias do seu estado. Tenha todos uma boa tarde.